capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Deus em Cristo venha continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe o pastor Walter. Sempre é uma honra para nós podemos retornar a esta notícia. Os irmãos, tanta gente boa, querida. Deus abençoe a todos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Faça como o vosso pastor vos ensina. Se a leitura de pé, todos de pé. Se assentado, todos assentados, mas não quebraremos o costume da igreja. Amém? Como eu vejo algumas pessoas de pé, então Efésios 6, né? seria bom todos ficarem de pé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10. Quem encontrou, diga bem. Amém. Quem não encontrou, só olhar aqui no telão. Igreja moderna. Está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você pode dizer amém por isso? Amém. Pode tomar seu assento. Queridos, de uma maneira sucinta, permita-me explicar para você a respeito dessa carta. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta em que Paulo vai direcionar para a igreja que se encontrava em Éfeso. Para os que não sabem, a cidade de Éfeso era uma cidade com uma população bastante grande. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente rica, uma cidade próspera, mas havia os seus problemas dentro da cidade de Éfeso, concernente a algumas áreas políticas, e não vem ao caso a gente poder datá-las, mas percebemos que a cidade de Éfeso era uma cidade que predominava ali a idolatria. Para aqueles que não sabem, a deusa que é adorada na cidade de Éfeso é a deusa Diana, no qual existem alguns monumentos que, se você for procurar em Google ou em qualquer livro histórico, você vai perceber que a estátua da deusa Diana era uma estátua de uma moça com vários seios,
representando a fertilidade. Perceba que Paulo, ele vai escrever esta carta à igreja que estava em Éfeso, simplesmente não para poder bater, ou nem muito menos simplesmente retrucar acerca sobre a adoração que o povo da cidade tinha com Diana. Não. A proposta de Paulo em escrever a carta à igreja de que estava em Éfeso era simplesmente para informar para a igreja o que ela era diante de Deus. Tanto é que quando você vai ler a carta de Éfeso, logo no seu capítulo 1, você vai encontrar Paulo falando acerca sobre bênçãos que o próprio Deus entregou para Éfeso, para a igreja propriamente dita. Se você for ler o capítulo 1, você vai encontrar Paulo falando acerca sobre as bênçãos que o Senhor tem abençoado a igreja, e ele vai dizer que não foram bênçãos terrenas, mas foram bênçãos espirituais. No próprio capítulo 1, você vai encontrar Paulo dizendo que ele nos elegeu. Isso aqui já é um motivo da gente glorificar, porque o mesmo Deus que abençoa é aquele que nos elege. O mesmo Deus que nos abençoa é aquele que nos escolheu para uma grande obra. Eu já quero liberar esta palavra para a vida de alguém. Ele não errou na hora que te escolheu. Não, alguém precisa reagir com isso. Ele não errou na hora que te escolheu. Mas eu acho lindo quando eu leio Jeremias no capítulo 1, onde você vai encontrar Deus falando com Jeremias, dizendo que antes de formar-se no ventre materno, eu já te conhecia, eu te santifiquei, eu te dei as nações do profeta. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, pastor Walter, que talvez esteja pensando, eu acho que eu nasci do acaso. A coisa está complicada, está difícil, mas o céu está dizendo, fica tranquilo, eu sei o que você está passando, mas eu preciso que você entenda algo, porque Deus, quando chamou Jeremias, ele já deixou bem claro o que ia acontecer com Jeremias. Aonde está isso? Capítulo 1, verso de número 20 ou 21, você vai encontrar Deus dizendo para Jeremias: pelejarão contra ti, vírgula, mas não prevalecerão contra ti. Glória, não de alguém aí, eu sinto Deus aqui para poder profetizar debaixo desta palavra. Pode ficar tranquilo, alguém vai tentar resistir à palavra que vai sair da tua boca, mas pode ficar tranquilo, eles vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Perceba que Paulo, além de falar acerca, pastor Walter, das bênçãos que Deus nos entregou, Paulo também vai falar sobre a nossa condição, como é que a gente se encontrava antes mesmo de ele nos eleger. Ele vai dizer no capítulo de número 2, dizendo que ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É Paulo dizendo, vocês estavam mortos, estava complicado para vocês, porque o pecado que estava em vocês, que vive em vocês, os deixou numa condição deplorável. Mas fica tranquilo, porque o mesmo Paulo que disse da condição que nós nos encontrava no começo de todas as coisas, é o mesmo texto também em que Paulo vai dizer que foi pela graça que nós fomos salvos. Ou dá para você falar isso para alguém? Você só está de pé por causa da graça dele.
Ah não, fala para ele, você só está vivo por causa da graça dele. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. Eu vou melhorar mais um pouquinho para ver se alguém reage. Parece que eu vejo, eu ministrei isso aqui, parece que eu vejo Paulo se passando por uma situação complicada e ele dizendo sobre o espinho que estava sobre ele. Ele vai dizer que pediu a Deus para retirar 3 vezes e Deus não retirou, mas liberou uma palavra para ele. Qual foi a palavra? A palavra foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vim liberar algo para alguém que acredita aqui. Pode ficar tranquilo. O que você está passando, entenda, não é por mal, é Deus te aperfeiçoando. E posso liberar isso aqui: o que doía não vai doer mais, porque depois desse processo você vai dizer que valeu a pena ter passado pelo momento da lapidação. A graça de Deus está sobre nós. Perceba que Paulo, ele vai falar também, gente, acerca sobre o seu apostolado. E ele vai falar no texto clássico, ele vai dizer que por conta das necessidades que a igreja tinha, e para que a igreja alcançasse certos degraus, Paulo vai dizer aquele texto clássico: por esta causa eu me ponho de joelhos. Isso aqui já é um incentivo para alguém. Tem coisas, porque Paulo ele vai parar tudo que ele está falando sobre a igreja, sobre como ela deve se comportar. Ele vai parar tudo que ele está falando para falar acerca sobre uma guerra que todos nós enfrentamos. Não existe ninguém aqui, eu posso te afirmar, que não existe ninguém aqui que não enfrente essa guerra que Paulo vai falar no capítulo 6. Não tem ninguém que não enfrente essa batalha. E que batalha é essa? É a batalha espiritual. Todos nós aqui, querendo ou não, enfrentamos batalhas espirituais todos os dias. Nós já acordamos, já entramos em batalha espiritual. Mas claro que isso não faz da gente um fanático simplesmente, mas é você entender que enquanto você estiver morando nesta localidade, enquanto você estiver neste mundo, você vai enfrentar a guerra espiritual, você querendo ou não. E perceba que por conta disso, para poder Paulo massificar o que ele está dizendo, ele escreve esses versos que nós acabamos de ler. E para os senhores, eu queria, nesta noite, nesses 15 minutos, ministrar acerca sobre o seguinte tema: como vencer batalhas espirituais. E eu já quero te dar um conselho: batalha espiritual não se vence por armas carnais. Esquece isso. Batalhas espirituais nós só vamos conseguir vencer usando armas espirituais. E aí perceba, e se você for ver, para Paulo dar esse exemplo, ele está vivenciando isso. Todos vocês sabem que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, Paulo não estava solto, ele estava preso. E a descrição que ele está tendo aqui das armas, na realidade, ele está olhando para um soldado romano, está vendo tudo que ele tem, tudo que ele usa, e vai usando exemplos espirituais através daquelas armas.
através daquele equipamento de guerra que ele está vendo ali próximo da sua prisão. Mas olhe para cá para você entender isso. Primeira coisa que Paulo vai nos ensinar está no versículo de número 10, aonde você vai encontrar Paulo dizendo o seguinte: queridos irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou te explicar. O que Paulo está dizendo aqui é: não confie em você, não se fortaleça em você, se fortaleça em Deus. Existem guerras espirituais que nós só vamos conseguir vencer se fortalecendo em Deus. Pastor, me prova isso com toda a gentileza. Quando você vai ler 2 Crônicas, no capítulo de número 32, você vai encontrar o texto dizendo que Ezequias ele está botando ordem em Israel, em Judá. E sabe o que é terrível? É que perceba que ele quebra postes. Ele basicamente, pastor, ele coloca Deus de volta em Judá. Só que acredite se quiser, Ezequias está botando a ordem na casa. Só que o texto vai dizer no capítulo 32 que Senaqueribe decidiu bater na porta de Ezequias, basicamente dizer: estou chegando aí, eu vou tomar tudo. Só que você percebe, isso aqui dá uma mensagem, porque você vai ver que Senaqueribe está na porta de Judá, e você percebe que Ezequias ele vai começar a dificultar a vinda de Senaqueribe para Judá. Ele vai tapar as fontes de água, e não só as fontes de água, ele vai tapar a brecha do muro. Por que ele vai tapar a brecha do muro? Porque quando o inimigo não conseguir tirar força da nossa fraqueza, ele vai tentar achar uma brecha para nos derrotar. Oh glória! Só que eu acho lindo que, se você for ler o capítulo 32, depois tu lê em casa, Judá está totalmente fortificado. E me pasma, gente, é que Senaqueribe sabe que Judá está totalmente fortificada, não tem como ele entrar. Só que deixa eu liberar isso aqui e leva isso para tua casa. Quando o inimigo não conseguir dar um murro na nossa cara, ele vai usar a língua. Tem muita gente que queria fazer muita coisa com a gente, mas por não poder fazer, usa a língua. Gente do céu. Porque a arma de quem não pode nos tocar é a língua. Sabe o que Senaqueribe faz? Quando ele sabe que Judá está totalmente fortificada, ele manda uma cartinha para Ezequias, e o conteúdo da carta é esse. Eu vou resumir. O conteúdo é esse: você pensa que fortificando Judá vai ser impedimento para eu entrar aí? Gente, se Senaqueribe falasse só isso, estava bom. Até que Senaqueribe decidiu mexer com quem estava quieto. Fala para alguém que está do seu lado: não mexe com quem está quieto. Sabe o que Senaqueribe vai falar? Eu derrotei os deuses das outras nações, e o teu é o próximo. Mexeu com quem estava quieto. Mas deixa eu liberar isso aqui. Senaqueribe falou isso, ele mandou a carta de afronta, mas a carta de afronta chegou atrasada. Que isso, pastor? Chegou atrasada. Por que chegou atrasada? Porque enquanto o Senaqueribe estava preparando a carta para mandar para Ezequias, Ezequias já estava gritando dentro de Judá:
Se tu pegar, tu vai ter que dar glória a Deus. E o que é que ele estava gritando? Ele estava gritando o seguinte: há um maior conosco do que com eles. Glória a Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Eu vou melhorar mais um pouco. Parece que eu vejo Josafá sentado no trono dizendo: está tudo bem. E de repente chega a notícia: tem 3 vindo contra você aí. Sabe o que Josafá faz? Ele pega toda a população, coloca todo mundo em jejum e oração. E está no texto. Ele coloca mulheres, crianças, gado, está todo mundo em jejum. E sabe o que é terrível? É que enquanto ele está ali em jejum, orando, está no texto: se levanta um homem dentro da cidade, chamado Jaazael. E eu boto isso aqui, porque o nome Jaazael significa o Deus que vê. Pegou não? É quando Deus estava levantando Jaazael, era Deus dizendo: eu já vi tudo. Aleluia. Glória a Deus. E te digo mais aí: esta peleja tu não terás que pelejar. Eu não sei se tu vai pegar. Isso aqui é para gente dar glória. Vai! E vede o livramento. Sabe o que é terrível? É que o que a gente pensa no texto? Que Josafá vai se preparar para a guerra, vai botar os mais fortes, vai botar carruagem, vai botar povo de guerra. Só que sabe o que é impressionante? É que eu imagino que o comandante olhou para Josafá e falou assim: e aí? O que a gente bota na frente dessa batalha? Vamos colocar os soldados mais fortes? Vamos botar o material bélico? Aí simplesmente Josafá vira e fala assim: ah é? Bota os levitas na frente. Como é que é? Explica de novo. Coloca os levitas na frente. Josafá, os levitas são a classe mais fraca. Eles vão ser derrotados de imediato. Só que eles não entenderam que Josafá estava dando um recadinho para quem estava vindo. E que recado é esse? É que essa guerra ele vem se louvando. Aleluia. Depois tu lê em casa, Josafá começa a cantar, os levitas estão ali, e está no texto que enquanto eles estão louvando aqui, está no texto que quem está vindo está começando a se estranhar um com o outro. Você não pegou? Eles estão levantando espada um para o outro. Você não pegou? Lembra do que Deus falou? Parai e vede o livramento. É Josafá louvando e o inimigo guerreando contra si só. Ai. Bate na mão desse ninguém, diga para ele: está esperando o que para louvar Jesus, meu irmão? Não, fala para ele: está esperando o que para adorar a Deus? Enquanto tu está adorando a ele, ele está te livrando dessa batalha. A peleja não é tua. Glória a Deus. Então diga para alguém: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Primeira lição: como é que eu vou vencer essa guerra espiritual? Se fortalecendo no Senhor. Glória a Deus. Poxa, se tu pegar essa, eu gosto do que o salmista fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós
confiamos em Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, como vencer essa guerra espiritual? Se fortalecer no Senhor. Segunda coisa, como vencer essa guerra espiritual? Capítulo 6, verso de número 11, está escrito assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então perceba o que Paulo está dizendo: que o diabo, ele tem ciladas. O que é uma cilada? É um método, é uma estratégia, é uma artimanha, é algo que ele maquina para travar ou para matar aqueles que caírem nessa cilada. Só que olha o que Paulo está falando: revestimento de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando as ciladas estiver pronta, tu vai passar por ela e tu não vai cair. Aleluia! Deus, glória! É a segunda lição aqui, pastor. Lógico. Como é que eu vou vencer essa guerra espiritual? Se revestindo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se revestindo da armadura. Toda. E o pior, ele vai dizer, é de toda. Não é pegar uma, não, essa aqui, para essa guerra tá bom. Não, é toda. Porque você precisa entender que a armadura aqui, que Paulo está falando, ele não está pedindo para revestir uma armadura, mas ele não está falando aqui para atacar. Ele está pedindo para revestir a armadura, porque essa armadura defende você. Meu Deus. É Deus dizendo para alguém: não é para você atacar, é para você se defender. Porque o inimigo já entendeu que se você começar a atacar, é claro, ele vai fugir. E vai mesmo. Mas vou te dizer, tem momentos, e eu digo isso com toda a gentileza, que ele não vai arrumar uma guerra para destruir a gente. Ele só vai preparar um prato. Dois pegaram lá atrás. Tem dia que o inimigo não vai arrumar um exército para destruir a gente. Não. Vai ter dia que ele só vai preparar um pratinho. E nesse prato, embaixo dele está escrito cilada. É em conversas que você menos imagina. É com amizades. Só que eu vim profetizar isso aqui, debaixo da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Nessa cilada você não cai. Glórias. Amém, Deus. Mas me dá um exemplo para eu poder me revestir, para não cair na cilada. Sabe qual foi o problema de Saul? Em 1 Samuel 17? Não foi ele se armar para a guerra. Não foi. O problema de Saul é revelado em Davi. Pastor, como é que tu me prova isso? Simples. Saul, ele alista todo mundo para a guerra. Está todo mundo no campo de batalha. Está ou não está? Só que você percebe que o gigante começa a gritar. Grita ou não grita? Ele está... E a afronta é essa: me manda um homem para vir aqui lutar comigo, e a condição é essa.
Quem sair vivo dessa guerra, um vai ser servo do outro. Se vocês vencerem, a gente é servo de vocês. Agora, se nós ganharmos, vocês são meus servos. Sabe o que me espanta? É que se você for olhar o texto, pastor, o senhor tem mais conhecimento que eu, o senhor pode dizer que eu estou errado. O inimigo não levantou espada nenhuma, ele só gritou. E ninguém se propôs a ir lá. Está no texto, está todo mundo travado no campo de batalha. Saul não vai lá, os soldados até estão na batalha, mas ninguém vai ir lá. Só que eu gosto disso aqui, porque Deus é perito em pegar alguém que não tem nada a ver com aquele lugar para vencer uma guerra que ninguém venceu até hoje. Aleluia, glória a Deus. E eu vou te explicar por que Saul fracassou naquela batalha. Pelo simples fato. Ele vai, Davi, você sabe, Davi, olha, se eu quero ir, eu vou. Saul tenta tirar ele do negócio, você conhece o Cristo. Quando Davi chega no campo de batalha, é aqui que está o segredo. Quando ele chega no campo de batalha, o gigante olha para Davi e fala assim: vem cá, vocês estão achando que eu sou algum cão? Para vocês mandarem para cá um garoto, cheio de sarna na cara, ruivo, com um pedaço de pau na mão? Não, vem aqui, eu vou pegar o teu corpo e vou dar para as aves comer. E não precisa ser estudioso para entender isso aqui. É vergonha. Porque o gigante não quer simplesmente vencer a batalha, ele quer nos envergonhar. Só que aqui é que está o segredo. Se tu pegar isso, qual foi o segredo aqui? Qual foi o fracasso de Saul aqui? O fracasso de Saul foi revelado na atitude de Davi. Como? Davi vai olhar para o gigante e vai dizer: tu vem com o escudo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Tu vem com espada. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por que Saul fracassa? Porque ele está se colocando na frente. E quem se coloca na frente corre qualquer sério risco de perder a guerra antes dela começar. Mas quem mas quem está vencendo a batalha já está colocando Deus na frente, porque ele entende: não é por mim, é por ele. Não é por mim, é por ele. Diga para esse irmão: nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. Como é que eu vou vencer essa guerra espiritual? Como é que eu não vou cair nessa cilada? E lá vai, eu vou te dar mais um motivo. E qual é o outro motivo? Segundo alguns estudiosos, vai dizer, pastor, eu não posso afirmar, mas segundo alguns estudiosos, vai dizer que o hino que foi cantado no dia que o gigante morreu, no dia que Davi cortou a cabeça dele, segundo alguns estudiosos, vai dizer que o hino que foi cantado foi o Salmo 128. O que diz lá naquele salmo? Simples. Se eu não me engano, é o 128, aonde você vai encontrar o salmista falando assim, ó: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Eu ouvi o meu Deus é verdade. Aí o salmista vai incentivar: diga Israel. Aí Israel vai dizer: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os inimigos nos teriam engolido vivos. Pastor, melhora o negócio. Aí ele vai dizer, pastor, se ninguém pegar essa, aí ele vai dizer como é que o livramento aconteceu. E como é que aconteceu? O último verso:
ele vai dizer assim, ó, eles nos livrou como o laço do passarinheiro. Glória. Ele cortou o laço. Meu Deus. Glória a Deus. E nós escapamos. Glória a Deus. O laço é simplesmente, o laço do passarinheiro serve para prender o pássaro. Só que ele está dizendo, foi porque Deus foi na frente que o laço quebrou. Eu vim profetizar isso aqui para a tua casa. Aleluia. Enquanto eu estou pregando aqui, tem laços sendo cortados lá dentro da sua casa agora. E pode ficar tranquilo, você vai poder trazer toda a sua família para dizer, o Senhor me livrou e livrou a minha casa também. Ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, os príncipes das terras desse século, contra as artes espirituais, contra a maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. E a gente termina. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Deixa eu lhe falar isso aqui. Primeiro, como vencer essa guerra espiritual? Se fortalecendo no Senhor. Segundo, se revestindo de toda a armadura de Deus. E terceiro, está aqui, para que possa resistir no dia mau. Parece que não, mas Paulo está nos informando sobre algo que acontece no meio da guerra espiritual. E o que acontece no meio da guerra espiritual? O dia mau. Tem muita gente, pastor, que acha que o dia mau que Paulo estava falando aqui é o dia em que tudo está dando errado. E eu também pensava que era isso. Até o momento que eu entendi que, na realidade, o dia mau que Paulo está falando aqui não é o dia que está dando tudo errado, mas o dia mau fala do dia em que as situações apertam tanto que elas batem com a nossa fé. Porque tem aqueles dias que na guerra espiritual, que é o dia que Deus decide provar a nossa fé. Esse é o dia mau. É o dia que chega em que tudo caminha para que a tua fé esmoreça. Todos nós aqui vivemos esse dia. O dia que tu olha para determinada situação e fala, não sei se pode mudar isso não. E parece não. Quando você está nesse dia, tu está em guerra. Porque já parou para analisar que no dia em que tudo chega, em que as situações apertam, para arrancar a nossa fé, é o dia que a gente pensa em fazer um monte de coisa que a nossa não condiz com a nossa fé. É o dia que a gente tenta arrumar atalhos. É o dia que a gente olha e diz assim, eu vou fazer isso aqui para poder sair daqui desse negócio. Só que quanto mais a gente tenta, mais enrolado fica. É o dia mau. É o final. Eu termino aqui. Volta um pouquinho, 23, 22, 21, 20, 19, 18, aqui. Se você for ler os versos depois, vai dizer que Paulo vai falar assim, ó. Portanto, coloca o capacete, coloca a couraça, coloca o cinto,
coloca as alparcas ou os sapatos, espada na mão, escudo. Mas aí Paulo vai dizer: você pode botar tudo isso aí, mas essa arma não pode faltar. Glória a Deus, aleluia. E que arma é essa? Orando em todo o tempo, Glória. com toda a súplica, Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É Paulo dizendo: você pode ter que se revestir da armadura do pé à cabeça, mas a oração não pode faltar. Glória a Deus. Diga para alguém que está em guerra espiritual: vai orar. Botou capacete? Botou a couraça? Está com espada na mão? Está com escudo? Vai orar. Aleluia. Pastor, por que você está pregando isso? Vou te explicar o porquê. Eu tenho, na verdade, meu cunhado, ele me falou algo muito incrível, que quando ele estava no quartel, eu não entendo nada de quartel, porque eu sou breve, e eu me lembro que meu cunhado, ele chegou para mim e falou que quando ele se alistou, eu não sei, pastor Walter, se o senhor lembra dessa época em que o exército estava tendo que entrar em favelas para poder pacificar algumas favelas. E ele falou para mim que ele se alistou nessa época. E ele ficou ali um tempo, foi a cabo, e acabou que ele estava numa favela que estava para ser tomada, e tinha um amigo do lado dele. Eles estavam numa parte, e ele disse que no momento em que ele estava ali numa parte escondido, ouvindo, esperando, na verdade, o comandante ou quem fosse designar ele para poder tomar alguma atitude diante daquela situação, ele falou que o amigo que estava do lado dele virou e disse assim: poxa, eu vou entrar. Só que aí ele virou meu cunhado virou para ele e falou assim: rapaz, vamos esperar. Ele disse: não, que tanto espera, quero tomar esse negócio logo, não sei o quê. E quanto mais ele pedia, meu cunhado chegava e disse: cara, por favor, não faz isso, vamos ficar aqui aguardando, esperando. Ele disse que o rapaz olhou assim: quer saber? Você é muito chato, deixa eu ficar com aquele povo que está ali, os outros soldados, que eles vão entrar, vão quebrar tudo. Ele olhou assim: rapaz, tá bom, você quer ir? Vai lá, vai. Sendo que o meu cunhado falou que simplesmente ele até queria ir acompanhar o amigo, mas alguma coisa parou ele para ele não ir. E nessa que ele está parado lá, eles estão tudo com, eu não sei, eu acho que é um rádio, um toque para se comunicar. Descobriu-se que aquele amigo que falou assim: vou entrar, vou com aqueles lá, foi morto. Foi morto. Meu cunhado soube, ficou preocupado. Falou assim: meu Deus, era um amigo, era brincalhão, não sei o quê. E aí ele começou a entrar em dúvida com Deus, dizendo: Deus, por que você não me deixou ir lá com ele? Passou aquele tempo, ele pediu baixa, não aguentou, pediu para mandarem uma rota lá, não sei como é que é o procedimento.
Eu fui embora. Quando ele chegou em casa, a minha sogra, a mãe dele, abraçou ele. E ela falou assim para ele: Deus, obrigado, porque o Senhor respondeu a minha oração. Aleluia. Ele olhou para ela e falou assim: mãe, por que você está falando isso? Ela: meu filho, eu não sei, mas eu me lembro que no dia tal, nesse horário, eu estava em casa e Deus falou comigo: dobre o joelho, intercede pelo Jonathan. Deus sabe o porquê que eu estou falando isso aqui hoje. E ela falou que achou que era coisa da cabeça e dormiu. Quando ela dormiu, ela teve um sonho. E nesse sonho ela viu o Jonathan fardado com dois algodões dentro do nariz e na boca. Ela tomou um susto, começou a orar. Orou. Nessa que ela está orando, um pastor acabou de pregar num lugar, foi lá na casa dela e disse para ela: por causa da tua oração, eu estou livrando o Jonathan agora. Aleluia. E sabe o que o pastor ainda falou? Estou livrando ele, estou arrancando ele daquela guerra, porque eu preciso dele no meu altar. Lá vai para você dar uma olhada. Hoje, Jonathan é lá da nossa igreja, é pastor junto comigo lá. Tem uma família linda. Glória a Deus. Um pregador exímio da palavra de Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: existem guerras. Você só vai sair dela se colocar-se de joelhos.